Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma revisão dos capítulos 1 e 2 de redação da terceira série e vamos fazer também algumas questões, ok? Então, gente, o capítulo 1 começou falando sobre as estratégias de leitura e produção de texto, do contexto ao texto. Nós falamos sobre o conceito de leitura global, que é a primeira leitura que a gente tem de um texto, quando nós conseguimos captar as informações mais importantes. Falamos sobre informações implícitas e explícitas. As informações explícitas são aquelas que estão claras para todos, e as informações implícitas são aquelas que estão subentendidas. Falamos sobre a intertextualidade, ou seja, a relação entre textos. Falamos sobre paráfrase, que é quando nós mudamos as palavras, mas mantemos o sentido. Falamos sobre a citação, ou seja, quando a gente traz a voz de alguém para dentro do nosso texto, mas nós falamos que se trata da fala de alguém. Falamos também sobre paródia, que é o contrário da paráfrase, mas então é quando nós mudamos o sentido através de um diálogo. Falamos sobre referência ou alusão, falamos sobre epígrafe, referência aos clássicos, falamos sobre pastiche. Espero que esses conhecimentos tenham ficado claros na cabeça de vocês. E no capítulo 2 falamos sobre resumo e resenha, as principais diferenças, o passo a passo de como se faz o resumo, de como se faz a resenha. Falamos também das principais diferenças entre gráficos, tabelas e infográficos. Então, eu separei aqui algumas questões para vocês, e aí vamos agora ler esses textos, interpretá-los, o suficiente para que consigamos fazer os exercícios. Então, vamos lá. Primeira questão. Essa questão é do capítulo 1. A Grama do Vizinho, de Marta Medeiros. É um texto muito legal. Vamos lê-lo juntos. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma. Estamos todos no mesmo barco. Há no ar certo queixume sem razões muito claras. Converso com mulheres que estão entre os 40 e 50 anos, todas com profissão, marido, filhos, saúde, e ainda assim elas trazem dentro delas um não sei o que perturbador, algo que as incomoda, mesmo estando tudo bem. De onde vem isso? Anos atrás, a cantora Marina Lima compôs com seu irmão, o poeta Antônio Cícero, uma música que dizia: eu espero acontecimentos, só que quando anoitece é festa no outro apartamento. Passei minha adolescência com esta sensação, a de que algo muito animado estava acontecendo em algum lugar para o qual eu não tinha convite. É uma das características da juventude, considerar-se deslocado e impedido de ser feliz como os outros são, ou aparentam ser. Só que chega uma hora em que é preciso deixar de ficar tão ligada na grama do vizinho. As festas em outros apartamentos são fruto da nossa imaginação que é infectada por falsos holofotes, falsos sorrisos e falsas notícias. Os notáveis alardeiam muito suas vitórias, mas falam pouco das suas angústias, revelam pouco suas aflições, não dão bandeira das suas fraquezas. Então fica parecendo que todos estão comemorando grandes paixões e fortunas, quando na verdade a festa lá fora não está tão animada assim. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma. Estamos todos no mesmo barco, com motivos para dançar pela sala e também motivos para se refugiar no escuro, alternadamente. Só que os motivos para se refugiar no escuro raramente são divulgados. Para consumo externo, todos são belos, sexys, lúcidos, íntegros, ricos, sedutores. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Fernando Pessoa também já se sentiu abafado pela perfeição alheia. E olha que na época em que ele escreveu estes versos não havia esta overdose de revistas que há hoje, vendendo um mundo de faz de conta. Nesta era de exaltação de celebridades reais e inventadas, fica difícil mesmo achar que a vida da gente tem graça. Mas tem. Paz interior, amigos leais, nossas músicas, livros, fantasias, desilusões e recomeços. Tudo isso vale ser incluído na nossa biografia.
Ou será que é tão divertido passar 2 dias na Ilha de Caras fotografando junto a todos os produtos dos patrocinadores? Compensa passar a vida comendo alface para ter o corpo que a profissão de modelo exige? Será tão gratificante ter um paparazzo na sua cola cada vez que você sai de casa? Estarão mesmo todos realizando 1 milhão de coisas interessantes, enquanto só você está sentada no sofá pintando as unhas do pé? Favor não confundir uma vida sensacional com uma vida sensacionalista. As melhores festas acontecem dentro do nosso próprio apartamento. A autora, texto muito interessante, muito reflexivo. A autora, ao mencionar a cantora brasileira Marina Lima e o poeta português Fernando Pessoa, maravilhoso, se faz valer de uma estratégia de escrita. Nesse sentido, podemos verificar a presença de letra A, polissemia, letra B, ambiguidade, letra C, paronímia, letra D, intertextualidade e letra E, paradoxo. Essa questão é muito tranquila. O texto é muito interessante, por isso eu quis lê-lo com vocês. Acho que é algo que vale a pena pensar. Mas o enunciado ele já era bastante claro, né? Então, qual que é essa relação que um autor está estabelecendo com outro, né? Com o poeta Fernando Pessoa? Temos aí polissemia, né? Que é quando uma palavra ela pode possuir, a depender do contexto, diversos sentidos. Ambiguidade, quando a gente tem uma confusão nos sentidos. Paronímia, que é quando a gente tem uma pronúncia e escrita, né? A pronúncia e a escrita são semelhantes. Paradoxo, que é uma figura de linguagem que trabalha com o campo da oposição, uma ideia exclui a outra. E a intertextualidade, que é, como nós falamos, a relação entre textos. Então, nós temos autores que... um autor que faz referência a outro autor, né? Então, quando isso acontece, vai acontecer a entre textualidade. Então, essa relação entre textos. Portanto, nosso gabarito é a letra D de dado. Depois, questão 2. A questão 2 está no capítulo 2. A trajetória de Liesel é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade, que pseudo significa falso, né? É a falsa realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa, deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Vamos ao enunciado. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é ou é uma A. Reportagem, pois busca convencer o interlocutor. O que é interlocutor? É quem ouve ou quem lê, né? Busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Letra B. É um resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação que é desconhecida. Letra C. É uma sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. O que é impessoal? Quando você não dá a sua opinião de maneira clara. Letra D. Instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. Letra E. É uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Então, gente, o capítulo 2 ele vai abordar, como nós já falamos, resumo, resenha, gráfico, tabela e infográfico. Aqui,
nós temos um conteúdo que foi trabalhado na primeira parte do capítulo 2. Nós falamos sobre resumo e sobre resenha. Nós temos no slide anterior um exemplo de resenha. Por quê? Porque resenha é quando a gente passa também, quando a gente declara a nossa opinião. E no texto, no slide anterior, nós temos, de fato, uma opinião que é dada de maneira clara. Se nós tivéssemos apenas acesso, tivéssemos contato com informações objetivas sobre determinada obra, por exemplo, sem que a pessoa desse a sua opinião, nós teríamos um resumo. Mas há aqui, de fato, um posicionamento. Então, nós temos uma resenha. Portanto, o gabarito é letra E, ok? Questão 3. Os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. É interessante porque a questão 3 ela tem uma relação com a questão 1, que fala sobre essa superaparência, sobre a grama do vizinho ser mais verde. Interessante isso. Então temos aqui os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. O turista em tempo integral. Ele posta o ano inteiro fotos das férias, deste e de outros anos. Parece viver viajando. O baladeiro vida louca. Quase dá para escutar uhul pelas fotos de bebidas e pistas de dança. O bem relacionado de ocasião. Descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar. A mãe orgulhosa demais. Faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só tem graça para a mãe. A única bem-amada. Só ela tem um parceiro mais especial, porque momentos a dois são mesmo para divulgar. O exibido humilde. Ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso. Não engana ninguém. O gourmet de aparências. Por que ir a um restaurante se ninguém souber? É clique no prato. O ou a lindo, linda demais para não mostrar. Acha que o dia de cabelo, bom, desculpa. Bom, voltando. Acha que o dia em que o cabelo está bom, né, é desculpa para um autorretrato, para uma selfie. Quem nunca, não é? Vamos ao enunciado. De acordo com esse gráfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários, que revelam. Então, gente, rapidamente, infográfico, ele já vai aparecer na segunda parte do nosso capítulo 2. Então, lembrando, ele vai ser um texto multissemiótico. O que é um texto multissemiótico? Ele conta com a presença de ícones, de ilustrações, de fotografias, tabelas, mapas, né? Ele pode contar com todos esses artifícios. Nós temos informações que são amplas e que são precisas. Nós temos a disposição de informações de maneira que a compreensão seja clara. Então, no slide anterior, nós tínhamos um exemplo de infográfico. Nós tínhamos várias ilustrações, por exemplo. Então, ok, agora vamos às nossas alternativas. Letra A. Voltando ao enunciado, as redes estimulam diferentes comportamentos dos usuários, que revelam o que esses usuários revelam. Exposição exagerada dos indivíduos, comicidade ingênua dos usuários. Será que tem alguma coisa ingênua, né? Eles fazem isso assim, ingenuamente, sem saber, sem pensar, né? Letra C, engajamento social das pessoas. Engajamento social é algo muito importante, né? Eles teriam que contribuir com alguma causa que fosse importante. Uma ajuda, por exemplo, né, auxílio a pessoas que estivessem precisando. Letra D, disfarce do sujeito por meio de avatares. Letra E, autocrítica dos internautas. E aí, gente? Como nós vimos, o próprio título, né, os tipos cheios de si. Então, conseguimos perceber que, na verdade, o que existe é uma exposição muito exagerada dos indivíduos, né? Eles querem mostrar comida, querem mostrar o cabelo, querem mostrar o famoso que acabaram de conhecer, a mãe quer falar, né? Quer expor os feitos do seu filho.
Então, nós temos pessoas que querem aparecer o tempo inteiro. Gabarito letra A de amor. Agora, questão 4. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Então, percebam que a questão 1 perguntava qual era o nome desse recurso, né? E era intertextualidade. Aqui a questão, na verdade, já diz que esse conceito, né, que esse diálogo consiste, na verdade, na intertextualidade. Texto 1. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, segal-te na vida. Então, a gente tem aqui um poema de Carlos Drummond de Andrade que se denomina As Sete Faces, poema muito conhecido. Lembrando que Carlos Drummond de Andrade é um autor, é um poeta modernista. Texto 2. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, minha estrada entortou, mas vou até o fim. Chico Buarque de Holanda. Texto 3. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Carga muito pesada para a mulher. Essa espécie ainda envergonhada. Adélia Prado. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por meio... Então, a pergunta é: qual é o nome do recurso? Não. O enunciado diz que o nome do recurso é intertextualidade. Mas o que ela quer saber? Através de que essa intertextualidade acontece? Letra A, reiteração de imagens. Letra B, oposição de ideias. Letra C, falta de criatividade. Letra D, negação dos versos. Letra E, ausência de recursos. Então, gente, o que é reiterar? Reiterar seria repetir, né? Trazer novamente. Então, aqui a gente tem, como o próprio enunciado já afirma, uma intertextualidade, uma relação entre esses textos que vai acontecer através da repetição de imagens. Então, a gente tem esse anjo, né, que aparece nos 3 textos. A gente tem um diálogo que é, de fato, explícito, né? Essa intertextualidade é muito clara. Então, ela vai acontecer através da repetição de imagens. Por fim, então, a nossa última questão. Mais de 25 séculos após Heráclito de Éfeso dizer que não se toma banho 2 vezes no mesmo rio, Raul Seixas declarou: prefiro ser essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E Lulu Santos comparou a vida a uma onda. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar. No indo e vindo infinito, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então agora vamos ao enunciado. A intertextualidade, então aqui o enunciado já nos diz que temos essa intertextualidade, evidente entre o pensamento de Heráclito e as letras das músicas de Raul Seixas e Lulu Santos se realiza por paródia, citação, alusão, paráfrase ou pastiche. Aqui, gente, o nosso gabarito vai ser letra D de dado. Há uma paráfrase. Por quê? Porque um texto faz, de fato, relação com outro texto, mas o sentido é o mesmo, o sentido de que o que acontece agora não é mais igual ao que aconteceu há um segundo. É a ideia de que não se entra 2 vezes no mesmo rio porque as águas já são outras, não é? Então a gente tem essa ideia de que as coisas que vão acontecendo, elas são irrepetíveis, não é mesmo? Então o nosso gabarito aqui vai ser letra D de dado. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Bons estudos e até nossa próxima aula. Não deixem de revisar, não deixem de fazer os exercícios, ok? E até mais, gente!